as pessoas, elas têm que mudar determinados condicionamentos que ela tem. Ela tem que, talvez, se desprender de determinadas ações ou atitudes que ela está acostumada a ter. Professor não ganha dinheiro? Essa é uma pergunta. Fiz até essa pergunta para algumas pessoas, várias pessoas que me responderam. Fui compartilhando as respostas de alguns, guardando as respostas de outros, e é um tema que me deixa, ao mesmo tempo, vou até explicar o porquê do tema, ao mesmo tempo foi um tema que me deixou puto, poderia falar, mas ao mesmo tempo que me deixou puto, me impulsionou a fazer ainda mais aquilo que eu venho fazendo. Então, primeiro, se você ainda não entrou, inscreva-se no canal do YouTube, compartilhe quando você achar que o conteúdo é valioso para alguém que você conheça, curta, porque eu vou saber que eu estou no caminho certo, e é isso, tá bom? Então vamos lá, da onde surgiu? Por professor não ganha dinheiro? Ganha, não ganha? Será que é uma profissão falida? Será que não é uma profissão falida? Será que tem futuro? Será que não tem futuro? Será que a gente vai, quem é professor como eu, de algum nicho, de algum conteúdo que ensina algo a alguém, será que a gente vai passar fome ou estamos passando fome? Então, esse é o tema da live de hoje. De onde surgiu? Eu tenho feito muitos vídeos, muitos conteúdos, estou tentando passar tudo que eu conheço e tudo que vem me motivando a crescer, a me desenvolver como professor, como profissional, e eu tenho colocado nesse conteúdo. Para quem não sabe, esse perfil surgiu disso. Eu sou muito low profile, eu acabo fazendo muito para mim e para minha equipe, e acabei que tive essa ideia de poder compartilhar de alguma forma com as pessoas aquilo que eu vinha fazendo, porque realmente o que eu enxergava de realidade de muitos professores, de muitos profissionais, era que não estavam tendo sucesso. Mas, ao mesmo tempo, desde que eu comecei na minha carreira como professor, há quase 20 anos, nesse período todo eu tenho convicção, e tinha convicção, de que eu poderia ser bem-sucedido, conquistar as coisas que eu desejava e chegar em patamares que eu nem tinha ideia que, a princípio, poderia chegar, mas dentro de mim vinha essa convicção. Tenho certeza que eu posso fazer virar essa profissão. E aí, dentre todos esses vídeos que eu estou postando, uma pessoa escreveu, espero que ela entre aqui ou que ela veja o vídeo depois, eu adoraria que ela visse. E uma pessoa escreveu dizendo que tudo aquilo que eu estava falando, e até foi um vídeo que eu estava contando um pouco da minha história, e estava citando que, como profissional, como professor, hoje eu estou extremamente mais realizado profissionalmente do que há 20 anos, quando eu era empresário no ramo plástico. E que hoje eu poderia e estou dirigindo uma família junto com a minha esposa, a gente dirige junto essa família, construímos juntos, dirigimos juntos essa família, e tenho a oportunidade de fazer tudo o que eu quero e proporcionar para as minhas filhas tudo o que elas precisam. E quando a pessoa falou que tudo que eu estava falando era uma mentira, e que a profissão, tanto de um educador físico, quanto a profissão de um professor de yoga estava falido, e que as pessoas que se doassem a isso iriam passar fome, sendo que essa pessoa que falou é até foi formado, pelo menos, em educação física, não sei se segue ou não, mas dentro dessa lógica, eu falei assim, não, eu tenho que falar, eu tenho que colocar, nas lives que eu estou fazendo, eu tenho que colocar esse tema. E eu fiz a pesquisa com as pessoas, e foi, assim, estrondoso o resultado de todas as pessoas que responderam. Uma falou que, às vezes, ela passa fome. E eu vou falar sobre isso hoje, porque o que me motivou a trazer, a fazer esse perfil, a gerar esse conteúdo, a proporcionar para as pessoas o que eu venho
usando ou utilizando para mim, para minha equipe, para os profissionais que eu travo contato, que eu treino, o que me motivou a sair desse meu mundo, que é a minha escola, para fora, foi que eu acho que eu posso, acho não, tenho certeza, que eu posso contribuir com as pessoas e mudar um cenário que para alguns não é um cenário positivo. Para outros, já está num cenário positivo. Hoje eu divido os profissionais em alguns nichos, em algumas etapas. Então, tem os profissionais ou que estão começando, acabaram de sair da faculdade e estão começando, tem os profissionais que já têm um tempo de experiência, mas que, por N fatores, não estão deslanchando, não estão tendo sucesso e ganham realmente muito pouco. E isso também eu fiz uma pesquisa grande e isso foi comprovado na minha pesquisa. Vários profissionais ganham muito pouco. Agora, tem um outro patamar de profissionais que são pessoas que travaram ali um ganho razoável e estão ganhando numa faixa de 8, 10 mil reais. E é uma faixa muito razoável, porque são pessoas que têm condições de deslanchar ainda mais. E se nós olharmos o cenário profissional, muitas profissões, pessoas que teve aqui uma professora de yoga, falando sobre a sua profissão, que era arquiteta. Então, assim, era uma pessoa que era arquiteta. Então, vou comparar arquiteto a um professor de yoga. Você é um arquiteto, porque é muito maior a minha chance de ter sucesso ou de me conduzir a um patamar melhor. Teve a outra professora, também de yoga, que era psicóloga. Mesma coisa. Deslanchou, ganhando muito mais hoje como professora de yoga do que como ganhava quando era psicóloga. Então, esses casos, eles estão presentes. E o que acontece é que muita gente não tem acesso a isso, muita gente não entende que é possível. E aí isso me motivou a sair do meu mundo e poder, de alguma forma, passar conteúdo para contribuir para que outros profissionais fossem melhores. Sendo muito sincero, lá atrás, sei lá, 10 anos atrás, acho que um pouco mais, há uns 12 anos atrás, eu tinha uma ideia que eu não deveria passar conteúdo, porque se eu passo conteúdo, eu vou estar gerando e vou estar criando concorrentes. E nesses últimos 12 anos isso tem mudado na minha cabeça e cada vez mais, e desde o ano passado, quando eu criei, na verdade, no início desse ano que eu criei o perfil, ano passado eu já estava com essa ideia, já veio esse cenário que eu queria realmente proporcionar para as pessoas uma capacidade maior de realização, de conquistar seus sonhos, e que eu pudesse levar esse conteúdo e transformar pessoas que estavam ali patinando ou que estão dando errado em algo que seja muito produtivo. Então, essa foi a ideia, o cenário. E quando eu recebi essa mensagem dessa pessoa falando, eu falei, cara, será que eu estou no caminho errado mesmo? Então, essa mensagem, ela poderia ter sido algo que simplesmente iria me afundar, ia pegar na cabeça, que eu estou ali, tranquilo, eu estou nadando, tranquilo, fluido, numa constância, e simplesmente eu poderia ter enfrentado essa opinião como alguém que enfiasse minha cabeça embaixo da água e pronto, acabou com todo o cenário que eu estava criando ou aquilo que eu estava realizando ou vendo ser realizado. E aí eu poderia simplesmente ter, tá certo, vai, fica aí, pronto. Mas não, o que eu decidi fazer? Eu decidi trazer à tona, eu decidi realmente trazer para as pessoas, para todo o profissional que estiver aqui, não é só para professor, que está sendo o nicho que eu estou cuidando mais, mas para qualquer profissional. As profissões, elas estão aí. Obviamente tem uma outra profissão que talvez mingue, que talvez não dê certo, que talvez por algum acaso não dê. Mas tem outras profissões surgindo, e várias, e todas, e qualquer profissão, ela pode dar certo. Ela tem tudo para dar certo. Agora, eu vou afirmar que essa profissão ela vai ser incrível e você vai trabalhar. Não, eu não posso afirmar que você, porque é um indivíduo. Tem vários profissionais que entraram aqui, que eu estou vendo aqui, por exemplo, o Djalma. O Djalma é um profissional, se for quem eu estou pensando.
é um profissional e, assim, toda pessoa tem condições de realmente ter total atuação, total crescimento. É só que depende dela. Isso é óbvio. Só que tem pessoas que simplesmente se prendem à sua realidade, aquilo que necessariamente para ele é o mundo que a pessoa enxerga. E aí eu resolvi trazer isso aqui. Então, qual é o meu pensamento? O meu pensamento é, de novo, qualquer profissão tem como dar certo. O que precisa ser feito? As pessoas, elas têm que mudar determinados condicionamentos que ela tem. Ela tem que, talvez, se desprender de determinadas ações ou atitudes que ela está acostumada a ter. DJ Soul, você mesmo. Pronto, Djalma é quem eu estava pensando. Djalma é um excelente professor de yoga. Excelente professor de yoga. É mais antigo do que eu, começou lá, espero que ainda esteja dando aula de yoga, DJ. E é um excelente professor de yoga. E teve um momento que ele não estava bem sucedido. E aí, dando o exemplo dele, eu estou falando aqui dele sem até falar com ele, mas se qualquer coisa, se você não quiser que eu fale, eu não falo nada aqui, Djalma. Então, assim, o Djalma, ele começou a mudar determinados pensamentos para tentar deslanchar, para tentar mudar o cenário que ele tinha. Então, basicamente, é isso. Toda profissão pode dar certo, pode te alavancar para um resultado estrondoso. Toda profissão. Qualquer profissão. Ganha vai depender de você. Vai depender de determinados itens que eu vou citar hoje, que vai fazer com que você realmente ganhe muito mais. Ganhe muito melhor do que você hoje ganha, ou bem perto daquilo que você almeja. As profissões, muitas profissões, elas estão em um patamar estagnado. Por exemplo, sei lá, advocacia. Eu tenho muitos parentes advogados, amigos advogados, da família advogados, a família da minha esposa. Tem muitos advogados. É uma profissão que é estável, sempre esteve, está ali. O advogado é uma profissão. Todo advogado ganha uma fortuna? Não. Todo advogado é excelente? Não. Tem advogado que faz e não dá certo? Tem. Então, isso acontece com todos. Se eu for falar das profissões que essa pessoa citou lá num dos meus vídeos, que foram duas. Uma profissão, educador físico. Outra profissão, yoga. Então, o que eu posso falar? Agora, nesses quase 1 ano e meio aí de pandemia, talvez são duas profissões que já eram fortes antes, existia uma necessidade das pessoas, já vem há alguns anos uma necessidade da pessoa ampliar a sensação de bem-estar, ampliar sair do sedentarismo, estar buscando qualidade de vida e saúde. Então, educador físico e yoga, trabalhando a mente, trabalhando sua capacidade pulmonar, desculpa, está extremamente em alta. Essa pessoa que falou está totalmente equivocado. Agora, se eu for um profissional, talvez com fatores que não contribuem para que eu tenha resultado, infelizmente, ou eu mudo, ou eu penduro a chuteira e vou fazer outra coisa. Porque aí depende do próprio profissional. O que eu garanto, isso eu garanto, é que se você fizer um passo a passo detalhado ali de atitudes, você vai deslanchar. Não tem por que não deslanchar. Não tem porquê. Isso é o que eu acredito profissionalmente falando. Tá? Para todos. Entrou aqui o Rafa Silva, entrou o Pablo. São pessoas que eu tenho certeza. Tem tudo para deslanchar. Se não deslancharam até agora, provavelmente é um ou outro ajuste. Normalmente são pequenos ajustes. E que vão alavancar. O hashtag rumo aos 20K que eu criei é porque realmente é um sonho para muita gente. Muita gente vê um sonho distante, vê um sonho impossível chegar aos 20K. Por quê? Porque a pessoa está ganhando 2 mil, 3 mil reais por mês. Então, para ela, é um sonho que é muito distante. Eu ia contar mais depois, mas contando um pouco da minha história, eu não enxergava que era possível ganhar 20K.
Aqui chegou a Sherrine, eu conversei com a Sherrine, sei lá, 2 semanas, uma semana, 2 semanas, a Sherrine me falou, olha, eu tenho meus altos e baixos, mas eu conquistei esses 20K. Cara, irado, irado. A Sherrine mais ou menos começou comigo, é professora de yoga também. Então, eu já até falei para ela que eu devo fazer alguma live com ela, entrevistando, porque assim, se nós pensarmos há 10 anos atrás, mais até no meu caso 20, mas se você falar 10, 15 anos atrás, eu falaria que era impossível eu, por exemplo, poder sustentar uma família. E isso que eu falei nesse vídeo. Para mim era impossível. Eu ia ganhar meus 5 mil reais por mês e beleza, ia pagar minha comida, ia poder pagar uma coisa ou outra que eu gostaria de fazer. E eu não tinha grandes exemplos. E hoje eu vejo grandes exemplos. Acredito que eu sou um grande exemplo para muita gente que está à minha volta. É isso aí, Xê. Exatamente, é o que eu estou falando. Então, assim, eu pensava que era impossível. Só que não é. Não é. Agora, é fácil? Nem um pouco, como nenhuma profissão. Se você quer ser bem sucedido e quer ganhar bem, qualquer profissão vai ser difícil. Você vai ter que ralar, você vai ter que dar o sangue, você vai ter que fazer pequenos ajustes, pequenas mudanças. Isso é o mínimo que você vai ter que fazer se você quiser ganhar bem. Agora, não dá para... me pega assim, é como se eu estivesse levando um estrangulamento sendo finalizado no jiu-jitsu. Para quem não sabe, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. É como se eu estivesse sendo finalizado pelo jiu-jitsu no momento que eu não queria ser finalizado. Aquilo me pega de um jeito que é o que eu vejo, por exemplo, dos professores. Todo professor poderia ganhar bem. Todo professor. Alguns têm mais chances, outros têm menos. Alguns estão dispostos, outros não estão. Mas todos podem ganhar bem. E esse foi o intuito de eu criar esse perfil. É mostrar para as pessoas que todos podem ir atrás. Todos podem ganhar bem. Eu tenho certeza e plena convicção disso. E vou lutar com isso, discuto e argumento com quem quiser. Então, eu estava falando da história. Então, assim, eu não imaginava hoje, né, tendo 2 filhas, a mais velha com 5 anos. Nos 5 anos, a gente tem babá. Pagando a escola das 2 filhas. Se você não tem filho, tenha filho, você vai saber os gastos que são. Eu não pego dinheiro com ninguém. Eu não tenho família que me dá 1 centavo. Eu não tenho ajuda extra de ninguém. Tudo que eu conquistei, tudo que eu faço, foi com a minha profissão. Foi dando aulas de yoga nos últimos 18 anos, 19 anos. Então isso tem que estar claro. Se você quer ser bem-sucedido, você vai ter que ir atrás. Você vai ter que tirar a bunda da cadeira e vai ter que trabalhar. Simples. Agora, de forma alguma, eu vou ser alguém que vou jogar o cara para baixo. Pelo contrário. Eu quero pegar a mão das pessoas e alavancar para cima. Pegar pessoas como o Rafa, que entrou aqui agora, que tem 2 anos de profissão, e, cara, fazer o cara explodir. E é até algo que, independentemente, o Rafa que tem 2 anos, ou a Sherrine que tem 20 anos como professora, tanto faz. O Djalma, que tem 20 anos também, 20 e poucos anos, sei lá, como professor, tanto faz. Ambos os patamares, 2 anos de experiência ou 20 anos, ambos poderiam estar ganhando 20 mil reais hoje. E quando eu falo ganhar 20 mil reais, não é ganhar 20 mil reais, eu ganhei 20 mil reais de um mês, e aí todos os outros meses eu ganho 3. Não, é ganhar 20 mil reais todos os meses, ter uma constância nisso. O que eu venho ensinando, pega desde o cara que está começando, um cara, por exemplo, como o Rafa, que tem pouco tempo, pega um cara que tem, sei lá, já tem experiência de 10 anos e que está com um resultado mediano, como pega pessoas como a Sherrine, que tem experiência e estão ganhando bem. Então, o que eu tenho ensinado para as pessoas é exatamente, uma metodologia que eu fui desenvolvendo nesses últimos 15 anos, é uma metodologia que faz com que você capte alunos, fidelize os alunos e seja reconhecido pelo seu trabalho.
Então, essa é a ideia. E eu extremamente acredito nisso, no ponto mais alto possível, que todo mundo pode chegar. Sá, que querida você está aqui, saudade imensa de você. Se você estiver aí ainda, eu vou ficar muito feliz. Então, essa é a lógica. Então, se você está aí, se você é professor, se você é profissional e não é professor, mas está ouvindo o que eu estou falando, cara, a sua profissão pode te alavancar um resultado muito expressivo. Tem profissões, talvez você pegue um advogado, o cara ganhe 100 mil reais por mês. Pode ser, 150 mil reais por mês. Hoje tem professores ganhando isso. É isso que para mim é inconcebível vir alguém, espero que a pessoa não seja do mal, que falou sem pensar, mas vir alguém e falar para as pessoas que professores, educadores físicos e professores de yoga vão passar fome. Para mim é inconcebível. Inconcebível. Tá? Por que alguns não ganham? Então, deixa eu linkar alguns pontos que eu acredito do porquê que a pessoa não ganha. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é que, assim, muitas vezes a pessoa ela trabalha, ela está fazendo aquilo que ela está fazendo porque, sei lá, caiu no colo dela. E ela não gosta. Quando eu comecei a trabalhar, caiu no meu colo ter que trabalhar com plástico, porque meu pai sempre trabalhou com isso. Meu pai sempre foi meu ídolo. E eu sempre quis, de alguma forma, pela idolatria que eu tenho ao meu pai, eu sempre quis fazer. Então, eu comecei a trabalhar para tentar, de alguma forma, deixá-lo feliz. Mas eu gostava nem um pouco. Me deu um resultado financeiro, deu um resultado financeiro razoável. Mas eu não gostava. Eu não estava feliz fazendo aquilo. A chance daquilo dar certo era mínima. Então, o primeiro ponto é: você realmente faz o que você ama? Isso é uma pergunta que você tem que responder. Você, professor que está aí desse lado, você tem que responder. Você realmente faz? Não é da boca para fora, você não está respondendo para ninguém, é para você. Você faz o que você ama? Você faz aquilo que você ama? Se você faz, já é um primeiro passo. Agora, se você não faz, tem que pensar a respeito. Será que não é melhor eu mudar de profissão? Será que não é melhor arrumar outra coisa? Depois, o segundo ponto é uma teimosia em cometer os mesmos erros. Eu venho falando isso. Se você vem fazendo uma determinada forma de trabalho, você vem fazendo aquilo constantemente, e essa determinada forma de trabalho que você vem fazendo não surte efeito, eu acho que você tem que parar, pisar no freio e deixa eu avaliar, deixa eu entender o que está acontecendo. Porque muito provavelmente alguma coisa que você faz não está contribuindo para que você chegue no resultado que você deseja. Só que, normalmente, as pessoas elas são teimosas. Então aquilo está errado e ela continua fazendo aquilo. Ela não para pensar. E às vezes por ego, às vezes por outros motivos, a pessoa não para pensar. Então isso pode fazer com que a pessoa ela pode amar o que ela faz, mas se ela comete os mesmos erros, não está deslanchando, não está crescendo, não está se desenvolvendo, não está ganhando e continua fazendo as mesmas coisas, muito provavelmente essa pessoa ela tem um dilema, tem algum erro que está ali, que às vezes é um pequeno ajuste que ela vai fazer. Depois, um outro fator que pode influenciar é que as pessoas elas não aprendem na faculdade. Nenhuma pessoa ela aprende a vida real na faculdade. Nenhuma. Até hoje eu não vi nenhuma profissão que aprendeu a vida real na faculdade. A faculdade ela vai te ensinar o básico. A vida real é outra coisa. Então vou pegar no meu nicho. Yoga. Eu vou lá e vou fazer um curso de yoga. Existem cursos de yoga de finais de semana, existem cursos de yoga de 6 meses, existem cursos de yoga de 3 anos, existem cursos de yoga ad infinito. Então, assim, existem vários cursos de yoga. Eu fui lá e aprendi. A maioria dos cursos de yoga não ensinam você a cuidar do seu aluno. Não ensinam você a captar o seu aluno. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas simplesmente
elas aprendem a ensinar yoga. Mas quem disse que só saber ensinar yoga vai captar mais alunos e vai fidelizar esses alunos? Então, muito provavelmente, o cara vai patinar por vários e vários e vários anos. Por isso que há já bons anos, eu, na minha formação, quando eu formo algum profissional, eu tenho colocado como ponto central fidelização e captação. Então, isso tem que estar na faculdade. Se pegar outra faculdade, a faculdade de educação física, o cara sai, o cara passa pelos 4, 5 anos de educação física, ele sai com um certificado de educador físico. Agora, só isso, eles lá na faculdade não ensinaram, olha, você tem que fidelizar seu aluno, você tem que fazer isso. Não ensinou. Até hoje eu não vi. Tá? Então isso é um padrão e normalmente é um ponto que pode contribuir para a pessoa não deslanchar, porque ela não aprendeu e ela continua, aí ela vai para a vida, então ela começa ali a lidar no campo de batalha para tentar alcançar patamares maiores e não consegue. Depois, um outro ponto, e aí o último ponto que eu linkei, eu acho que se eu ficasse pensando aqui, viriam vários pontos do porquê que a pessoa não dá certo. Mas o último a pessoa não é boa. Ponto. A pessoa não serve para aquilo. E pode acontecer. Eu já vi pessoas que se formaram, por exemplo, em yoga e não servem para aquilo. Não são bons em yoga. Eu já vi pessoas que são professores de jiu-jitsu, cara, e não são bons para aquilo. O cara pode ser um excelente atleta, mas não é bom professor. Ponto. Então, assim, muitas pessoas não deslancham porque não são bons. E aí, assim, tem salvação? Tem. O trabalho é muito maior. Porque se ela não quiser mudar, se ela não estiver disposta a mudar, se ela já não tem um dom para aquilo, se ela não ama o que ela faz, vai ficar mais difícil ainda se ela não é boa. Mas, tem salvação? Tem também. Também tem jeito. Vai demorar mais, mas tem jeito. Tá? Então, esses 4 pontos que eu linkei são pontos que eu falei aqui, são pontos que podem contribuir, muito provavelmente prejudicam o professor ou o profissional a não ganhar mais. Tá? Aproveitando, eu vou dar uma masterclass no dia 27, quinta-feira que vem, às 20 horas. Então, é uma aula gratuita, 100% gratuita, 100% online, e vai ser que, para as pessoas que estiverem ao vivo, vai ter uma surpresa, tá? Eu vou ensinar, o que eu vou falar nessa masterclass? Eu vou falar exatamente das coisas que contribuem, e que eu venho falando aqui nesses conteúdos, que contribuem para as pessoas darem certo na profissão, tá? Então, assim, se você é professor, é de graça. Vai lá e escuta aquilo que eu tenho para falar, tire suas dúvidas, vai ser interativo, então eu vou deixar as pessoas me perguntarem o que elas quiserem ali para eu poder contribuir, para eu poder ajudar. Então, fica aí a dica. É só entrar na minha bio, clica no link, e aí já vai estar lá para você se inscrever, tá bom? E aí eu contei essa história inicial, e eu vou não recontá-la, mas eu vou reafirmar a história. Eu, como profissional, é isso mesmo, Thalita, nenhuma faculdade ensina. Até hoje, eu me formei em administração, tenho pessoas conhecidas de praticamente todos os nichos de formação possíveis, e ninguém aprende na faculdade coisas desse tipo. Ninguém. As pessoas aprendem a técnica, só. Não aprendem outras. Deveria aprender. Deveria ser ensinado na faculdade. Eu procuro falar que quando as pessoas elas saem, elas acabam de se formar, então elas vão entrar no mercado de trabalho, elas já deveriam, a chance de sair ganhando. Experiência de 1 mês ou de 20 anos não vai mudar. Eu já tive casos de pessoas com 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses que estavam ganhando muito mais do que pessoas que estavam há 10, 15, 20 anos. Muito mais. Várias pessoas muito especiais entrando, Michael, Clayton, fico muito feliz. Então, assim, hoje, com a profissão que eu escolhi, com aquilo que eu amo fazer, com aquilo que eu dou sangue para fazer, com aquilo que eu me dou 24 horas do meu dia,
7 dias da semana. É o meu perfil de pessoa. Eu me dou para tudo que eu amo. Então, eu me dou para minha família, eu me dou para a minha profissão, eu me dou para os meus amigos. Então, a profissão que eu escolhi, hoje, me permite, como eu falei, já há muito tempo, nunca precisei de dinheiro de ninguém. Tudo que eu tenho é meu. Faço tudo que eu quero. Faço todas as atividades que eu quero. Hoje eu pago personal de musculação, pago personal de boxe, treino jiu-jitsu. Como eu falei, tenho 2 filhas, pago escolas das minhas filhas, pago babá, tenho ajudante em casa, como tudo que eu quero comer. Então, não me privo de comida porque eu não tenho dinheiro. Já contei aqui a história de lá no início, quase 20 anos, de eu não ter dinheiro para comer, para comprar uma esfirra de Habib's. Então, assim, quando eu escuto que essa profissão já morreu, as pessoas vão passar fome, já era, me desculpa. A minha vontade é de falar palavras aqui que não caberiam nessa live. Então, e aí, viajar, talvez uma das coisas que mais eu amo é viajar. Eu conheço praticamente o mundo inteiro. E eu conheci praticamente o mundo inteiro através da profissão que eu tenho. Sendo professor de yoga, eu conheci quase o mundo inteiro. Então, assim, me desculpa, dá para dar 100%, eu acredito que a pessoa pode dar certo. É fácil? De jeito nenhum. Vai depender muito de você, muito de você. E aí, eu vou linkar aqui mais os últimos pontos, que são os pontos que eu acredito que realmente façam com que a pessoa ela dê um salto na carreira, tá? Então, são os 4 pontos. De novo, a pessoa ela tem que fazer aquilo que ela ama. Então, faça essa reflexão. Sem enganar, sem historinha, sem enrolar ninguém. Porque se você enrolar, você vai enrolar a si mesmo. Porque a pergunta que eu fiz é uma resposta para você. Você vai se dar a resposta. Então, você faz aquilo que você ama, é um passo importante para você dar certo na sua profissão. Segundo ponto, aprimore-se constantemente. Quando se fala de aprimoramento, não é só o aprimoramento que você aprendeu na faculdade ou no seu curso de formação. Aprimoramento é total. Aprimore-se em todos os quesitos. Então tenha isso claro na sua mente. Terceiro ponto, muito, 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 muito importante. Tenha a capacidade de mudar. Tire a sua teimosia de se manter errando e se manter executando os mesmos erros que você comete e que talvez você nem enxergue que está cometendo. Mas se você não está chegando no resultado, é porque tem algo que está errado. Tá? Então, quebre determinados condicionamentos que você tem. E por último, para citar, escolha alguém que te inspire, qualquer pessoa no seu nicho, na sua profissão. Escolha alguém que, de alguma forma, está tendo resultado. E aí, vá aprender com essa pessoa. Eu não vou nem falar do yoga, que é o meu nicho. Eu vou falar, por exemplo, dentro do jiu-jitsu, existe uma academia que tinha como líder principal o Fábio Gurgel. Essa academia chama-se Alliance, uma das maiores academias de jiu-jitsu do mundo. O Fábio Gurgel é um cara que criou uma forma de trabalhar e hoje ele ensina pessoas de academia de jiu-jitsu a deslancharem com sua academia. E o Fábio Gurgel, ele estava à frente do tempo dele. Então ele fez com que aquilo se desenvolvesse. Eu acredito que todo professor de jiu-jitsu deveria ter, toda pessoa que tinha uma academia de jiu-jitsu deveria olhar, pelo menos olhar, ouvir um pouco do que ele estava falando. Porque a tendência é você ter sucesso. Eu entrevistei aqui, hoje, o líder da academia da qual eu faço parte, que é a Tetris. O Andrei é incrível. O cara tem uma cabeça muito à frente. Muito diferente do padrão dos líderes de academia de jiu-jitsu. A tendência é, se você quer seguir, segue o cara. Ou ouça o que ele tem para falar. Provavelmente, você vai chegar num resultado expressivo.
Então, o que eu acredito? Se você tem alguém que você se espelha, que você vê que está tendo resultado, pega essa pessoa, siga o que ela está falando. Agora, não é, como eu venho falando, não é você pegar, criar um Frankenstein. Então eu pego uma ideia dali, uma ideia daqui, uma ideia dali, outra ideia do outro lado, vou juntar tudo e achar que vai dar certo. Pode dar? Pode. Mas também pode não dar. Então, tenta seguir alguém que está dando certo. Essa é a minha última dica desses pontos para que você dê certo. Vou repetir. Faça o que você ama, aprimore-se constantemente, tenha a gana de quebrar condicionamentos e mudar se for preciso, e conecte-se com aquelas pessoas que você admira e que você enxerga que estão tendo sucesso. Tá? Então, eu acho que isso é muito, 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 muito importante para que você chegue no resultado que você espera. Qualquer profissão pode chegar a um excelente resultado, qualquer um. Existem arquitetos que ganham uma fortuna, existem advogados que ganham uma fortuna, existem professores de inglês que ganham uma fortuna, existem professores de yoga que ganham uma fortuna, existem professores de jiu-jitsu que ganham uma fortuna, existem, engenheiros que ganham uma fortuna. São profissões, umas já são profissões que desde sei lá de quando, todos os pais gostariam que os filhos seguissem. Por quê? Advogado, engenharia, médico, ganham uma fortuna. E tem profissões que são novas. Youtuber. Ué, por que não? Por que não um youtuber não pode ganhar dinheiro? Quantos youtubers estão ganhando uma fortuna? Por que não um jogador de futebol não pode ganhar uma fortuna? Por que não um músico não pode ganhar uma fortuna? Todos podem. Todos podem ganhar bem. Agora, vai depender de quem? De você. Só de você. Tá bom? Então, se você acredita em você, primeiro passo. Depois, a partir disso, se quiser seguir o que eu estou falando, pensa nesses 4 tópicos e vai em frente. Você tem tudo para dar certo. Tá bom? Então, fica aqui essa minha última reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Para quem vai assistir gravado depois, espero que gostem. Compartilhem com aquelas pessoas que você achar que tem que ouvir o que eu falei hoje. Espero que a pessoa que me motivou a estar aqui assista esse vídeo. Hoje ela não entrou, mas espero que ela entre e aí, quem sabe, ela mude de opinião. Né? Tinha uma plaquinha aqui atrás de mim, ó. Ser feliz ou ter razão. Então, assim, eu quero ser feliz fazendo aquilo que eu amo, podendo ajudar outras pessoas a serem felizes com aquilo que amam, e ter razão, o único fator que me faz ter razão não vou nunca discutir se a pessoa está certa ou errada, ou se eu estou certo ou errado, mas o que me faz, nesse ponto, ter razão, é lutar pela minha convicção, de passar adiante conhecimento e poder contribuir para que mais pessoas saiam de um patamar tão baixo de ganho e cheguem a patamares muito altos. Que vire, na minha concepção, uma pessoa que estaria ali ganhando na faixa de 20 mil reais seria um faixa preta no jiu-jitsu. Mas que possa chegar num patamar que eu hoje já passei, com 1, 2, 3, 4 graus. Tá bom? Então é isso.